Fala pessoal, hoje estamos começando a nossa aula com uma entrada diferenciada, né? Em tempos difíceis, todos aqueles são convidados a se posicionar, né? Todos aqueles são convidados a se posicionar contra as maiores atrocidades, né? E principalmente nós da classe dos professores somos cobrados esse posicionamento, né? Esse posicionamento é mais do que devido e necessário, né? Sabendo o que tem acontecido ultimamente, os ataques do governo à educação pública, à educação universitária pública, a gente tem que se posicionar, né? Não podemos ficar de fora. Na verdade, não são nem ataques recentes, né? São bem anteriores, e nós que compomos de alguma forma a intelectualidade brasileira, todos os professores fazem parte disso, temos que nos posicionar contra essas atrocidades, né? Temos que defender a universidade pública, o ensino popular, que afinal de contas, pelo menos para mim, é a minha principal motivação de trabalho, né? Sou professor num cursinho popular, tenho ótimos alunos nesse cursinho, os alunos mais inteligentes que eu tive o prazer de conhecer, e continuo minha luta nesse sentido, né? Defendendo a universidade, a pesquisa, também sou pesquisador da USP, então, desde sempre impondo, né, o melhor tratamento a todos esses aspectos, né, a toda essa classe de pessoas que buscam realmente melhorar o nosso país e que são historicamente atacadas e principalmente agora realmente mais atacadas do que nunca. Mas é isso. Não pretendo fazer discursos agora sobre as questões políticas. Quem sabe numa aula de geografia política a gente possa ir mais a fundo nessas questões, porque hoje nos compete compreender o tema do ciclo das rochas ainda, né? Bom, na verdade já vemos de uma sequência de aulas, né? Uma sequência interessante de aulas. Já vimos desde as divisões da Terra até os fatores exógenos, né? Que levaram um bom tempo para serem estudados. Agora vamos entrar na reta final. Depois dessa aula teremos apenas mais uma e podemos dizer que acabamos com todo o conteúdo do ciclo das rochas e logo depois estou programando já a publicação do conteúdo de cartografia. Então, depois de fatores exógenos, o que viria então? Rochas sedimentares. Hoje vamos estudar as rochas sedimentares. Claro, a gente sempre estuda com um nível de aprofundamento adequado, né? Afinal, a proposta do canal é estudar profundamente esses temas. E mesmo assim, sobra uma série de lacunas, né? A gente poderia fazer o que a gente está fazendo com o ciclo das rochas, a gente poderia também fazer só em relação a rochas sedimentares, por exemplo, que a gente tem uma bibliografia gigantesca. A gente poderia preparar um curso inteiro só de rochas sedimentares, né? Que não deixei de ser interessante até para ensino médio, porque muitos desses conhecimentos de alguma forma vão ser cobrados. Mas no geral, claro, agora a gente vai trabalhar com essa temática mais geral. Vamos ter uma aula só para rochas sedimentares, depois uma aula só para rochas metamórficas, dando sequência ao que a gente está estudando no ciclo das rochas. Bom, gente, então eu vou começar a compartilhar com vocês. Bom, aí está, pessoal. Bom, seguindo o ciclo das rochas, né? Na aula passada eu já havia comentado com todos vocês que após intemperismo, que é o desgaste, o apodrecimento da rocha, também podemos chamar de meteorização, e após o transporte desses sedimentos meteorizados, nós temos a deposição. E a gente vai começar a estudar as rochas sedimentares a partir da deposição. A gente já viu a deposição de algum modo lá, né? A gente sabe que a gente tem uma solução de alteração, uma solução de lixiviação, né? E que esses materiais lixiviados, eles são depositados em outros lugares, né? O que é lixiviado? A gente já viu que é lavado, né? Então, todos os materiais que são lavados são transportados e depositados, né? O transporte é um processo cujo fim é a deposição. Então, é justamente na deposição que a gente começa a estudar as rochas sedimentares. Por quê? Porque é justamente na deposição que a gente vai ter o início do processo que a gente chama de diagênese, que forma uma rocha sedimentar. É um processo que dura, obviamente, milhares ou milhões de anos. Então, para compreendê-lo, a gente precisa iniciar justamente nas questões da deposição, né? Então,
Sem mais delongas, acredito que essa será uma aula até um pouquinho mais rápida em relação à anterior, e nós podemos estudar então as rochas sedimentares. Vamos lá. Então, qual é a parte que nos sobrou, né? A gente já viu desde o magma, né? O que é magma, ou seja, a rocha fundida, né? A gente poderia até expandir, né? Na verdade, a gente não foi a fundo o suficiente. A gente poderia até falar do magma nas suas fases, nas suas constituições, porque o magma ele tem uma fase sólida, uma fase líquida e uma fase gasosa, né? Mas claro, para os fins daquela aula, tudo certo, né? Depois a gente estudou a consolidação desse magma, essa consolidação que poderia ocorrer em profundidade ou no meio externo, né? Quando ocorre em profundidade, a gente tem a formação de rochas intrusivas, quando ocorre no meio externo, rochas extrusivas, né? E esse processo de consolidação do magma é acompanhado do processo de cristalização de minerais. A gente viu que existe uma cristalização diferencial de minerais, que de acordo com o ambiente de cristalização, ocorrem substanciais alterações no tamanho dos grãos minerais, na distribuição, na homogeneidade ou na heterogeneidade desses grãos minerais. Então, tudo isso é muito importante, né? Depois, a gente continuando, né, no sentido anti-horário, a gente foi ver meteorização e transporte, né? Claro, lembre-se, a gente começou estudando a partir de rochas ígneas, mas na verdade qualquer um, a gente poderia começar a partir das rochas sedimentares sem problema nenhum. Por que a gente começou a partir das rochas ígneas? Porque essas são consideradas rochas primárias, ou seja, são formadas diretamente a partir do magma, né? Então são rochas que não vêm de outras rochas, né? Elas vêm diretamente do magma, diferente das rochas metamórficas que vêm de outras rochas, né? E diferente das rochas sedimentares que, como vamos ver, não vem necessariamente de outras rochas, mas dos sedimentos de outras rochas, né? Então, rochas vão sofrer esse processo de intemperismo, erosão, e a partir disso, a partir do desgaste dessas rochas, a gente tem, a partir dos seus sedimentos, a formação de novas rochas, né? Então, nesse sentido, foi muito importante ver as questões do desgaste e transporte, né? Porque a partir do transporte, a gente combina na deposição, onde vão ser depositados esses sedimentos, né? Então, quais são os objetos da nossa aula de hoje, né? A deposição, os sedimentos, né? A compactação e cimentação são processos da diagênese, como vamos ver, e a consolidação, né? Por fim, a formação, o que são essas rochas sedimentares, né? Como podemos dividir essas rochas sedimentares, né? Como a gente busca o aprofundamento nessas aulas sempre, né? Partindo da premissa de que esse aprofundamento é essencial para a gente fazer uma boa prova de vestibular, a gente vai ver também os diferentes tipos de rochas sedimentares, né? O que vocês vão encontrar em grande escala na maioria dos canais do YouTube são explicações mais superficiais, onde vão só considerar a formação de rochas sedimentares sem se perguntar, né, quais tipos de rochas sedimentares a gente tem. A gente sabe que cada tipo de rocha sedimentar está associada a uma formação específica, né? Então, daí a importância de se estudar essas diferentes formações. Muito bem. Então, o que nos sobra? Para a aula que vem, vamos estudar apenas um processo e um tipo de rocha, o que é o metamorfismo, né? E as rochas metamórficas. Por enquanto, estamos aqui na penúltima aula e vamos estudar esses processos sedimentares. Muito bem. Então, vamos lá. Bom, primeiro a gente já viu as questões relacionadas à erosão, intemperismo e deposição, né? Bom, aqui a gente pode se ater mais à questão da deposição, porque vocês já sabem o que é erosão e intemperismo, né? Erosão, transporte, intemperismo, desgaste, diferentes tipos de erosão e intemperismo, né? A gente viu as questões da erosão relacionadas principalmente aos seus tipos de transporte, tipos de erosão, né? Fluvial, erosão a partir da chuva, erosão pluvial, erosão da gravidade, enfim, todos aqueles tipos de erosão, intemperismo, a gente viu que tem físico, químico, biológico, né? Mas a gente não chegou a falar da deposição. O que é deposição, né? Depois que já passamos por intemperismo, desgaste, esses sedimentos foram transportados, né? Os sedimentos são resultado justamente do desgaste, né? Esses sedimentos são transportados e depositados numa região específica. Como vocês podem ter ideia, quais serão esses ambientes de deposição? Justamente os ambientes de menores altitudes. E quais são os ambientes de menor altitude do nosso planeta? São justamente os ambientes oceânicos, né? São as menores altitudes do nosso planeta. Né? Então, os oceanos, os mares, né, representam justamente essas zonas de menor altitude,
e são, consequentemente, zonas que a gente chama de bacias sedimentares, ou seja, são regiões onde você vai ter a deposição constante desses materiais e, com o passar do tempo, teremos a sua sedimentação. Como vamos ver como ocorre essa sedimentação, né? Só dando de um modo geral, para não ficar ainda uma coisa muito, muito sem foco, né? Ficar uma coisa muito em aberto. A sedimentação ocorre justamente pelo aumento da pressão e da temperatura, que é consequência da sobreposição constante de sedimentos. Pensem bem, a gente tem, durante milhares, milhões de anos, a deposição de sedimentos numa região. Vamos considerar, então, justamente a região de bacia sedimentar, a região oceânica, né? Então, durante milhões de anos, sedimentos e mais sedimentos são depositados naquela região. Sedimentos muito pequenos, não é? Então, sedimentos, às vezes, microscópicos que são depositados num longo processo. Durante milhões de anos, camadas e mais camadas desses sedimentos são depositadas, o que cria, na verdade, uma espessura gigantesca de quilômetros, né? Então, existem quilômetros de depósitos sedimentares. Como vocês devem imaginar, a sobreposição de tantos sedimentos aumenta a pressão, que a gente pode considerar a pressão como uma força vetorial vertical sobre um determinado ponto na superfície terrestre, e aumenta a temperatura, justamente por conta do gradiente geotérmico do interior da Terra, né? Ou seja, na medida que vamos em direção ao interior da Terra, de acordo com alguns quilômetros, a gente tem, consequentemente, o aumento da temperatura, né? Então, esses dois fatores levam à sedimentação, como nós vamos ver, ou o que a gente chama de diagênese, né? Então, esse mapa aqui do lado é muito interessante, foi tirado da nossa bibliografia principal aqui, seria o Decifrando a Terra, né, pessoal? Decifrando a Terra é um livro basilar, ou para entender a Terra, né, para a gente fazer esses estudos, inclusive é um livro paradidático. O pessoal que está no ensino médio tem completa condição de ler, de fichar, de entender, de levantar seus conceitos. A leitura da geografia física ou da geologia, às vezes, é um pouco estéreo, né? Muitos fórmulas e muitos esquemas, e no final muita gente desiste fácil, né? Mas com o tempo, quem fizer um esforço vai se acostumar e vai ver que é uma área muito interessante, então sempre recomendando uma bibliografia, né? Então aqui a gente pode ver, neste mapa, né, o que nós temos? A distribuição de algumas áreas em relação a intemperismo, erosão e deposição. Como vocês podem imaginar, essas letras aqui significam justamente isso. Então, o tamanho das letras é proporcional à ocorrência do fenômeno. Essa área, por exemplo, onde a gente tem o I, o E e o D, nós podemos perceber que o I sendo maior, os processos intempéricos ocorrem com maior intensidade. Depois vem o E, ou seja, a erosão viria depois, com uma intensidade média, e a deposição com uma intensidade muito pequena. Aqui, pessoal, o que a gente está tentando mostrar? Que a relação entre intemperismo, erosão e deposição é uma relação também geomorfológica. Depende do relevo. O relevo induz esses processos, né? Ou seja, dependendo, inclusive, da curvatura, da angulatura, da forma do relevo, a gente tem diferentes processos. Né? Em relevos de costa mais íngreme, por exemplo, a tendência à erosão é muito grande, né? Por conta da gravidade que atua sem quase resistência nenhuma, né? Então, regiões escarpadas, vocês podem ter certeza que a erosão irá se sobrepor. Por exemplo, aqui neste mapa, vocês podem perceber, a gente está vendo aqui justamente o início de uma cordilheira, né? Essa cordilheira ainda está no interior do continente, né? Ela não tem acesso ao Oceano Atlântico aqui, considerado. Né? Provavelmente por conta das maiores declividades no terreno, você tem a erosão maior do que intemperismo e deposição. O que não quer dizer que intemperismo e deposição não estejam ocorrendo. Lembra? A gente viu na aula anterior. Intemperismo e erosão sempre ocorrem juntos. E agora a gente vai colocar mais um. Intemperismo, erosão e deposição sempre são fenômenos que ocorrem em conjunto, né? Bom, não necessariamente a gente consegue dar implicações gerais de por que o intemperismo e erosão é maior a partir deste mapa. Né? A gente pode fazer algumas considerações, né? Principalmente aqui por conta da declividade do relevo, a gente teria uma erosão maior. Aqui, por conta da menor declividade,
a água da chuva poderia favorecer a infiltração no solo e conduzir a processos intempéricos muito maiores, ou seja, a espessura do solo também é resultado dos processos de intemperismo, né? Claro, o solo, na verdade, é resultado da pedogênese, mas para ocorrer pedogênese, teve que ocorrer intemperismo lá atrás também, né? Então, teve que ocorrer um desgaste das rochas. Então, solos muito extensos aparecem onde? Regiões de menor declividade, justamente porque em regiões de maior declividade, quando o solo é produzido, ele já é rapidamente transportado. Então, a gente pode entender essa primeira região como intemperismo, maior que erosão e maior do que deposição. A deposição também vai ocorrer, justamente por ser uma região de menor declividade, ela ocorre também em alguns pontos. Nesse segundo aqui, por conta das maiores declividades, a erosão é maior, o intemperismo ainda ocorre, né? E a deposição também, em algumas áreas você vai ter também deposição, justamente por conta da declividade. Todo esse processo de transporte vai conduzir os sedimentos às zonas de deposição próximas, né? Depois a gente tem mais um pedaço, onde a gente tem, aqui a gente já tem intemperismo, erosão e deposição numa quantidade mais elevada, né? Vocês podem perceber que o Dzinho dos outros é menor, né? E o E também está um pouquinho maior do que no primeiro caso, né? Então aqui os três processos estão ocorrendo com certa intensidade. Por quê? Porque aqui a gente já está próximo ao mar, não é? Então a água sendo o principal agente de intemperismo, essa região certamente será alvo desse intemperismo, né? Depois a erosão, o transporte. Por que a erosão ainda é alta? Porque aqui você ainda está numa zona, né, de cordilheira. Então aqui você ainda tem altas declividades que conduzem a esse transporte a partir da gravidade e de outras forças exógenas, né? E você tem a deposição justamente pela proximidade com o oceano, ou seja, na medida que se aproximamos do oceano, maior é a deposição. Por quê? Geralmente, não é regra geral, mas geralmente, quanto mais a partir do continente se aproximamos do oceano, quanto maior essa aproximação, maior a deposição, justamente porque as declividades vão diminuindo até chegar ao nível do mar, não é? Então, na verdade, a gente tem bacias sedimentares no interior do nosso continente, mas zonas de deposição muito intensas. Por exemplo, zonas de depressão relativa. O que são essas zonas de depressão relativa? São zonas que estão abaixo do nível do mar, no entanto, no interior do continente. O que permite que essa zona esteja abaixo do nível do mar e ainda assim interiorizada no continente é justamente sua geomorfologia, o que garante que não haja uma infiltração do mar, né? Que garante que não haja formação de um mar. Mas isso a gente pode deixar depois para estudar em geomorfologia com maior detalhamento, né? Então, aqui, esses três pontos que nós vimos, a gente pode considerar a área-fonte. O que é a área-fonte? A área-fonte de todos os sedimentos. A área-fonte, onde a gente vai ter generalizadamente os processos de intemperismo e erosão. É isso que vai definir a área-fonte. A área-fonte é a área onde generalizadamente o intemperismo e a erosão se sobrepõem à deposição. Tá? Uma bacia sedimentar seria o quê? Uma região onde predominantemente a deposição se sobrepõe à erosão e intemperismo. Né? Essa seria uma forma muito interessante de definir esses dois conceitos, não é? Muitas vezes a gente pensa a bacia sedimentar é onde ocorre a sedimentação. Não, a gente, claro, não deixa de estar errado, né? Mas de uma maneira mais interessante, a gente pode dizer as bacias sedimentares são zonas onde a deposição é superior ao intemperismo e a erosão. Fica mais bonito, né? Fica com uma categoria muito mais interessante responder dessa forma, você dá qualidade à sua resposta, né? Bom, então, como nós discutimos, os oceanos, os mares, essas regiões rebaixadas são zonas de bacias sedimentares justamente porque os sedimentos sempre vão procurar essas zonas mais rebaixadas por conta da gravidade. Gravidade sempre vai levar esses sedimentos. Gravidade, claro, os fatores exógenos, né? Os rios, por exemplo, eles vão correr do interior do continente até a sua zona de deságue, né? Então, essas zonas geralmente aparecem onde? Nos oceanos, né? Então, eles correm do continente para os oceanos, das maiores altitudes, sempre as menores altitudes. É isso que é a partir disso que nós temos um rio, né? Então, justamente aí você consegue perceber que a gravidade, que é uma força erosiva, atua junto com todos esses fatores exógenos, né? A força da chuva, as águas da chuva vão ser conduzidas às zonas de menores altitudes. Isso é muito fácil de a gente ver no dia a dia, né, pessoal? As enchentes são o quê? Justamente a água da chuva é carregada em direção a essas zonas de menores altitudes da cidade e se depositam ali, não tem mais para onde ir. Na verdade, quando elas chegam ali, uma quantidade muito intensa, elas já começam seu escoamento
em direção às outras zonas de menores altitudes, né? Mas há uma concentração muito grande, justamente porque elas vêm das zonas de maiores altitudes para de menores altitudes, né? A mesma coisa aqui com sedimentos. Todos os sedimentos são carregados por essas forças e processos erosivos e são depositados nessas regiões que nós chamamos de bacia sedimentar. Bom, aqui nesse mapa a gente teria ainda um outro esqueminha, né, apresentado, IED, né, que a gente tem a bacia do Paraná. Na verdade, a bacia do Paraná também é uma zona de deposição, né? Mas os seus sedimentos, na verdade, estão sendo constantemente intemperizados e erodidos a partir da bacia hidrográfica do Paraná, né, o Rio Paraná. Então, não deixa de ser uma zona de deposição, porque você tem o desenho aqui, mas ainda assim o intemperismo e erosão ocorrem em maior quantidade. E para onde que a bacia do Paraná vai fluir, né? Então, o Rio Paraná vai de encontro à bacia do Prata e vai cair no Oceano Atlântico, depositando tudo que recolheu durante todo o percurso, né? Então, o Rio Paraná, que vem aqui desde o Brasil, vai passar pelos nossos vizinhos sul-americanos e vai chegar no oceano, ele vai carregando desde aqui, desde o Brasil, durante todo o seu percurso, todos esses sedimentos que serão depositados no oceano. Então, as principais bacias sedimentares do nosso planeta são justamente os oceanos, né? O Grand Canyon, por exemplo, para a gente dar um exemplo geral, né? Ali é uma zona de deposição intensa, né? Mas hoje a gente pode dizer que, na verdade, o intemperismo e a erosão se sobrepõem à deposição, né? Se vocês observarem, são depósitos sedimentares, né? São aquelas linhas de deposição de materiais, né? O que são aquelas linhas marcadas no relevo? Diferentes materiais que foram depositados em diferentes épocas. Então, aquela deposição já ocorreu anos muito anteriores, né? Há milhões de anos atrás, e hoje o intemperismo tem feito o quê? Escavado, denudado aquele relevo, né? Produzindo ali uma rede hidrográfica, uma rede de erosão e intemperismo. Então, a gente vê que ali é uma zona de deposição, que é um depósito sedimentar, mas ainda assim, hoje, os processos intempéricos e erosivos são superiores aos processos de deposição naquela região, né? Então, não é necessariamente porque a gente vê um depósito sedimentar que ali seja, de fato, uma zona de deposição. Ainda assim, a gente pode ver que os processos de intemperismo e erosão vão se sobrepor. Muito bem, então. Bom, então, áreas de intemperismo, erosão e deposição, né? Mais uma vez, só a gente destacando, né, a partir de um outro esquema, de um esquema talvez com uma visão, né, mais 3D, né, para a gente poder ter uma outra perspectiva. Então, as áreas de declividades, né, as áreas de declividades avançadas, né, aqui está escrito de forma errada, né, áreas de declividades avançadas, né, você tem a erosão maior que o intemperismo, né, justamente por conta da declividade, como já comentamos, a força da gravidade é muito grande, somada a todos os outros processos exógenos. Depois a gente tem áreas de declives médios, né? Nas áreas de declives médios, a gente já pode ver cada caso, entender se o intemperismo é superior à erosão, etc. Tudo depende, na verdade, isso daqui é um grande esquema geral. Tudo depende da geomorfologia, né? Da forma do relevo, da altitude daquele relevo, dos processos exógenos que tem ali atuando, etc. Né? As áreas de planície, né? Na verdade, nas áreas de planície, você tem mais erosão do que deposição, né? Porque você ainda tem o material sendo carregado, né? Mas em alguns pontos você pode ter a deposição também maior do que a erosão. Depende, né? Por exemplo, se a gente observar o lago, a gente pode ter muitos materiais sedimentares sendo depositados, né? Mas, no geral, a gente entende que, até mesmo para o lago, a gente pode entender que, de fato, a erosão ainda é maior do que a deposição, né? Apesar do que a gente vê aqui todas esses depósitos sedimentares, né? Esses depósitos sedimentares provavelmente foram formados a partir, né, de todo o transporte em temperismo, né? Mas como vocês podem ver, aqui ainda o transporte se sobrepõe, né, através dos rios, o transporte fluvial, etc., os ventos, o intemperismo sendo processado através da chuva, né? Provavelmente esse depósito sedimentar foi formado anteriormente, no momento em que o nível do mar estava muito mais alto. Então,
esses depósitos sedimentares são formados, e aqui estão em formação também outros depósitos, né? Então, vocês podem ver, a deposição ocorre generalizadamente ao nível do oceano. Então, se a gente pudesse destacar regiões montanhosas de alta declividade, a gente tem intemperismo maior do que erosão e maior do que deposição. Essas zonas de planície, o que a gente pode notar? O transporte, né? O transporte fluvial, o transporte através do vento. Claro, a gente tem, sem obstáculos, né? Sem um relevo muito, como eu posso colocar, sem um relevo muito com uma altimetria, né, com uma amplitude altimétrica, vamos colocar assim, né, muito grande, né, ou seja, sem formações, sem obstáculos, né, sem montanhas, sem morros, né, uma região de planície, uma longa planície, o que a gente vai ter, na verdade, vai ser os processos de transporte predominando, né, ou seja, a erosão fluvial, a erosão eólica, né? O vento, sem encontrar obstáculos, pode fluir muito mais naturalmente. Sendo próximo a uma região marítima, a gente ainda tem a questão da maritimidade, da continentalidade. Aqui a gente tem a questão das brisas adiabáticas, né? Tudo isso a gente vai ver em climatologia depois, pessoal. Mas, no geral, essa zona é justamente uma zona de transporte, né? Então, apesar de ter uma ampla deposição, essa deposição pode ser explicada, provavelmente, por uma antiga região que, na verdade, agora está exposta. O mar pode ter avançado sobre essa região e depois retornado. Claro, também depósitos sedimentares são formados mesmo fora das condições oceânicas, né? Mas, no geral, estão associados a ela. Então, essa região de planície é uma região de erosão, transporte, né? E depois as regiões, mais uma vez, oceânicas de deposição e soterramento. A partir do soterramento, a gente tem a diagênese, né? Então, a diagênese, que é esse processo que forma as rochas sedimentares, que nós vamos dar destaque hoje. Então, muito bem. Então, chegamos, né, finalmente, nas rochas sedimentares. Vamos iniciar o seu estudo. Já vimos, então, as questões relacionadas à deposição, que são muito importantes, e agora a gente vai começar a se perguntar, bom, a partir da deposição, o que ocorre depois? Quais são os fenômenos associados que, a partir da deposição, se processam e formam rochas sedimentares? Então, a gente pode falar de dois processos. O que aparece muito na bibliografia geral é diagênese e litificação. Né? Então, se a gente tivesse que fazer um fluxograma, né, a gente diria, primeiro, claro, generalizando, como a gente sabe, como eu disse, sempre esses processos estão ocorrendo em conjunto. Se a gente tivesse que, de um modo didático, falar, viria primeiro o intemperismo, depois a erosão, depois a deposição, depois a diagênese, depois a litificação. Né? Então, começa lá atrás no intemperismo ou na meteorização e termina lá na frente na litificação. Só que ainda assim eu queria chamar a atenção a esse conceito de litificação. Porque é muito comum, quando a gente estuda rochas sedimentares, a gente ouvir esse conceito, né? Litificação. Ah, a litificação é um processo sedimentar. Não, está errado dizer que a litificação é um processo sedimentar. A gente escuta muito esse conceito sendo utilizado em relação a rochas sedimentares, mas não é um conceito que identifica a formação apenas de rochas sedimentares. Litificação significa o quê? Lite, né? Significa rocha, né? Litologia, né? Então, litificação a gente entende que é a formação de uma rocha e pode ser aplicada à formação de qualquer rocha, né? Litificação pode ser considerada a formação de uma rocha metamórfica, de uma rocha ígnea, de uma rocha sedimentar. Quando a gente tem a consolidação do magma, a cristalização dos minerais de uma rocha, formando uma rocha ígnea, como nós já vimos, é um processo de litificação, né? Então, o que a gente vai dar maior destaque, na verdade, é a diagênese. A diagênese é todo o processo de alteração físico-químico das rochas que vai, por fim, litificar, ou seja, vai por fim formar uma rocha. E esse processo sendo amplo, né? A gente tem litificação a partir do metamorfismo também. O metamorfismo ocorre, depois vem a litificação, forma-se uma rocha metamórfica. A cristalização e consolidação magmática ocorre, por fim a gente tem, mais uma vez, a litificação, né? Então, é um conceito mais amplo, né? A gente vai dar maior destaque à diagênese, mas também, por vez ou outra, podemos falar de litificação, né?
Então, as rochas sedimentares, na verdade, podem ser formadas a partir de qualquer outra rocha, mas, na verdade, ela não é formada a partir de uma outra rocha. O que nós temos não é uma rocha que vai sofrer alteração nos seus minerais e se transformar numa coisa nova. Isso daí a gente vai chamar de metamorfismo. Na verdade, o que ocorre com as rochas sedimentares? Outras rochas, né? Ou seja, outras rochas sedimentares, outras rochas ígneas, outras rochas metamórficas vão sofrer intemperismo e erosão, os seus sedimentos serão depositados e aí a gente tem a formação de uma rocha sedimentar. O que a gente quer dizer é o quê? Os sedimentos podem ser provenientes de qualquer tipo de rocha. Não precisa ser de uma rocha específica. Qualquer rocha que for intemperizada, que for erodida e que a partir de seus sedimentos sejam depositados, pode dar origem a uma outra rocha sedimentar. Ela é formada a partir, justamente, como o nome diz, dos sedimentos de outras rochas. Então, muito bem. Então, como eu disse, os processos associados vão ser diagênese e litificação. E agora, uma observação de ordem, da observação da nossa superfície, né, da nossa superfície terrestre. Então, as rochas sedimentares constituem cerca de 3/4 da superfície da crosta terrestre. Apesar de 95% do volume total da crosta, aí a gente considera a superfície e a subsuperfície, ser constituída de rochas ígneas e metamórficas. O que isso quer dizer? Na superfície terrestre, o que é a superfície terrestre? É o ponto de contato entre a camada mais externa do nosso planeta com a camada da atmosfera, a primeira camada da atmosfera, a troposfera. Então, é a camada mais externa da crosta terrestre, em contato com a nossa troposfera. Essa é a nossa superfície terrestre, né? Então, cerca de 3/4 da nossa superfície é constituída por rochas sedimentares. Isso daria 75% pelo menos da nossa superfície terrestre, a gente tem rochas sedimentares. Enquanto que, considerando a crosta, o volume total da crosta, que aí não é só superfície, mas também em profundidade, a gente tem 95% de rochas ígneas, né, e metamórficas. Então a gente pode pensar, né, pensando geograficamente, por que existem tantas rochas sedimentares em superfície? Aí a gente coloca um pouco da geografia também, né? Por que existem, então, tantas rochas sedimentares de superfície? Porque elas são formadas a partir dos processos de intemperismo e erosão. É ali que a gente inicia o processo que vai, por fim, gerar uma rocha sedimentar. Então, ela depende exclusivamente desses fatores exógenos. Ela depende de variações de temperatura, de variações de pressão, variações de umidade, variação de ventos, todos os processos do clima. Então, o clima vai moldar a nossa superfície terrestre e, a partir dessa atuação, organizando a nossa superfície, vão se formar essas rochas sedimentares. Elas são o resultado dos processos exógenos. Justamente, então, não seria diferente, né? A nossa superfície terrestre teria generalizadamente rochas sedimentares. Né? Então, muito bem. Agora vamos ver algumas propriedades, né? A gente pode destacar duas propriedades das rochas sedimentares. A primeira, a porosidade, né? E a segunda, a permeabilidade, né? Bom, na verdade, a gente considera, né, a permeabilidade ou a impermeabilidade de acordo com a presença ou não de poros ou fraturas. Então, na verdade, aqui o que a gente tem é rochas porosas, né, e rochas fraturadas. As rochas sedimentares são as rochas mais porosas que a gente conhece, né? Em relação a rochas metamórficas e a rochas ígneas, a porosidade das rochas metamórficas é imensa. Por quê? Justamente porque ela é formada a partir de um acréscimo de grãos. Então é muito comum que esses grãos se reúnam e ainda permitam a existência de alguns poros. O que são esses poros? São essas regiões internas, né? Se a gente pudesse, na verdade, fazer uma definição mais interessante, poderíamos definir assim, né? A porosidade é a relação entre o volume de espaços ocos de uma rocha e o volume total da mesma. Então, é uma relação entre o espaço disponível, o espaço oco, o espaço não ocupado dentro da rocha, e o volume total da mesma, né? Esses espaços podem estar preenchidos por gases, águas ou petróleo. Ou seja, ele não está ocupado pela própria rocha, mas pode estar ocupado por outras coisas, né? Gases, água, petróleo, recursos minerais, tudo isso a gente vai ver por fim da aula, né?
E a permeabilidade é a medida de capacidade de circulação ou infiltração de um fluido através de uma rocha, sem alterar a sua estrutura interna. Então, a ideia é o quê? A gente pode ter rochas porosas ou fraturadas, né? A existência de fraturas, né, ou diaclases, como a gente já viu, também pode ser considerada uma propriedade, né? A gente considera a porosidade, o fraturamento e a permeabilidade, né? Então, essas rochas podem ser porosas e impermeáveis ou fraturadas e impermeáveis, né? Apesar da existência de poros e de fraturas, isso não é uma condição para que ela seja permeável, né? Muitas vezes a gente vê o quê? As rochas sedimentares, elas são muito porosas, então elas são permeáveis. Não. A gente pode ter uma rocha sedimentar porosa e impermeável. Tudo depende da condição de circulação dentro dessa rocha. Aqui a gente tem os grãos ainda não tão agregados. Isso permite uma permeabilidade. Ao mesmo tempo, aqui a gente tem um fraturamento, onde as diaclases, né, onde essas rachaduras se encontram, o que permite, mais uma vez, a permeabilidade, não é? No outro caso, a gente tem esses poros, apesar de ela ser porosa, esses poros eles estão isolados na estrutura da rocha, né? O que não permite a sua circulação, a infiltração dentro dessa rocha, né? Ou seja, o que está ali está, na verdade, como uma espécie de reservatório. Por exemplo, a gente tem uma rocha sedimentar, ela é porosa, mas impermeável. No entanto, nesses espaços, nesses volumes ocos, né, de dentro dessa rocha porosa, apesar da impermeabilidade ser pequena, ali a gente tem um reservatório de gás natural, um reservatório de petróleo. Isso facilita, na verdade, que aquele petróleo, aquele gás seja armazenado, não é? A mesma coisa ocorre em relação às fraturas, né? Ela pode ser bem fraturada, é ainda impermeável e garantir a formação de reservatórios de recursos minerais, né? Então, na verdade, a permeabilidade facilita a circulação, principalmente a gente vê isso quando a gente for estudar, ainda nessa aula mais na frente, a relação entre essa permeabilidade com a circulação de água, lençóis freáticos, aquíferos, né? Tudo depende de uma rocha porosa e permeável, ao passo que os reservatórios, né? Geralmente reservatórios como aqueles que são formados a partir do xisto betuminoso, como nós vamos ver, são reservatórios mais impermeáveis, que não permitem tanto a circulação. Ou, na verdade, por exemplo, a gente tem a formação do ouro. O ouro seria um exemplo, né? Você tem a formação do ouro no interior dessas rochas porosas, a partir da sua deposição, não é? E essas rochas, então, funcionam como verdadeiros depósitos desses recursos minerais. Então, quando a gente pensar em rochas sedimentares, nós vamos pensar nas suas propriedades de porosidade, fraturas, permeabilidade, né? Claro, pode ser permeável ou impermeável, né? O fator permeabilidade já está subentendido nele, né? A questão da impermeabilidade. Muito bem. Vamos então à diagênese. Bom, aqui a gente tem um gráfico muito interessante, né? Esse gráfico, ele vai relacionar alguns fatores, né? Ele vai dar algumas informações que são importantes de serem relacionadas. O que um gráfico faz, na verdade, não é nada mais, nada menos que relacionar um eixo com o outro, né? Nós estamos muito acostumados a gráficos com eixo X e um eixo Y, né? Ou seja, você tem duas coordenadas, né? Você tem duas informações a serem relacionadas, a X com a Y, ou vice-versa, né? Só que aqui a gente tem mais um, né? Mais um pedacinho, mais uma variável, né? Então são três variáveis sendo relacionadas. De um lado a pressão, em quilobares, né? Depois a temperatura em graus Celsius, depois a profundidade em quilômetros. Então, qualquer ponto que eu escolher ao longo deste gráfico, eu terei que relacionar. Se eu escolher o ponto aqui da diagênese, esse ponto entre diagênese e campo metamórfico, o que eu estou escolhendo? Estou relacionando a temperatura, né? Ou seja, um pouco depois de 200 graus Celsius. Estou considerando a pressão. Como eu estou mais acima no gráfico, neste ponto aqui, a pressão é próxima de zero e a profundidade também próxima de zero. Se eu for abaixando, bom, se mantém a temperatura, se aumenta a pressão, se aumenta a profundidade. Se eu andar um pouco mais para frente, aumenta a temperatura, mesma pressão, mesma profundidade. Tudo depende dos movimentos que eu realizar, né, no meu gráfico para poder compreender. Bom,
Por que esse gráfico é interessante? Porque ele já está nos dando a definição geral de como se formam as rochas dos três grandes grupos. A gente tem um campo que é ígneo, um campo metamórfico e um campo da diagênese, da formação de rochas sedimentares. O que esse gráfico nos mostra? Bom, as rochas sedimentares que são formadas a partir do processo de diagênese são, na verdade, as rochas mais formadas a partir de temperaturas, pressões e profundidades menores no nosso planeta. Claro, em relação à profundidade, a gente pode perceber que todas as rochas, né, todos esses campos aparecem ainda assim numa profundidade zero. No entanto, essa profundidade vai depender totalmente da temperatura, como vocês podem ver, né? Apesar da profundidade ser zero, o campo metamórfico só vai aparecer numa situação onde, apesar da profundidade ser zero, né? Aqui, a temperatura ser superior a 200 graus Celsius. E o campo ígneo também, tem que ser próximo de 1000 graus Celsius, né? Bom, aqui então que a gente pode ver, a diagênese está justamente nessa região de temperaturas mais baixas, pressões mais baixas e profundidades mais baixas, né? Então a diagênese ela vai ser um campinho bem pequeno, ela vai atingir uma profundidade que ainda é menor de 50 quilômetros, se ela passar de 50 quilômetros ela já vai estar no campo metamórfico, dependendo da temperatura já no campo ígneo, né? Então é para a gente observar, né? A diagênese ainda temperaturas pequenas, pressões pequenas, né? O campo metamórfico já tem temperaturas maiores, pressões maiores, e o campo ígneo também. Então, na verdade, esse gráfico é um gráfico muito interessante para vocês perderem um tempo aqui, né? Olhar, perceber, bom, a diagênese são temperaturas menores, pressões menores, depois tem o campo metamórfico, a gente ainda vai estudar, vai voltar nesse gráfico lá no metamorfismo, e, por fim, o campo ígneo, né? Nossa, profundidades elevadas, temperaturas elevadas, né? E também pressões maiores, né? E claro, aqui a gente tem um gráfico que está colocando uma hipótese, né? Ou seja, dificilmente a gente vai encontrar temperaturas próximas a 1000 graus Celsius numa profundidade zero, né? Lembrem-se do gradiente geotérmico sempre, né? Apesar disso, claro, se tivesse alcançar os 1000 graus Celsius, a gente já tem o estado de fusão, já estamos no campo ígneo, né? Então, isso é interessante se fazendo algumas correlações entre a geologia, né? Entre esses fatores de formação de rocha. Bom, aqui a gente também é interessante notar condições não registradas na Terra, né? Ou seja, temperaturas, por exemplo, de 200 graus Celsius, com pressões de 20 quilobares, né? Geralmente não são encontrados a uma profundidade também específica, não são encontrados, né? Então, existem condições específicas do nosso planeta. Sempre, pessoal, esses fatores estarão relacionados. A gente não pode olhar o gráfico e entender que um fator não depende do outro. Na verdade, todos os fatores estão integrados aí. Justamente daí que vem o gráfico, né? Correlacionar os seus elementos, correlacionar as suas variáveis, não é? Então, a profundidade vai gerar diferentes temperaturas, diferentes pressões. A pressão pode gerar diferentes temperaturas, vice-versa, né? Está tudo correlacionado. Então, muito bem, esse gráfico é muito importante, como nós podemos perceber. Agora vamos à diagênese, que é esse pedacinho amarelo do gráfico, né? Já estudamos o pedaço vermelho, agora viemos para o espacinho amarelo, e depois iremos ao espaço, né, do campo metamórfico em laranja. Então, para a gente entender a diagênese, o que ela é? Eu vou ler uma definição rápida para vocês, né? Então, a diagênese refere-se aos processos geológicos, físicos, químicos ou biológicos de baixa temperatura, como desidratação, cimentação, compactação, dissolução, reações minerais e outros que sucedem à deposição de sedimentos, ou seja, processos que sucedem à deposição, vem depois da deposição dos sedimentos, levando geralmente essa transformação em rochas sedimentares, que a gente chama, né, processo de litificação. Como a gente já viu, litificação pode ser aplicada à formação de qualquer tipo de rocha. Tá? Então, quais serão os processos que a gente vai estudar? Desidratação, dissolução, compactação e cimentação. Tá? Então, esses são os processos que nós vamos dar maior destaque nas nossas observações aqui. Então, já vamos a eles, né? A diagênese, então,
pode ser compreendida como um processo de compactação e de cimentação. O que isso quer dizer? Bom, tem as definições aqui do lado, acho que é até pertinente a gente dar uma olhada, né? A compactação, então, ocorre quando as várias camadas de sedimentos são depositadas umas sobre as outras, né? Assim, o peso e a pressão exercidas sobre as camadas mais inferiores, no sentido de compactar as partículas de rochas, então, dispersas, né? Então, o que ocorre? A compactação vem justamente do fato de camadas e mais camadas serem sobrepostas. Ou seja, com a sobreposição de camadas, aumenta-se, né, o peso, a pressão vertical sobre um determinado ponto. Como eu já conversei com vocês, o processo de sedimentação, de formação de rochas sedimentares, vai ocorrer ao longo de camadas horizontais. Então, mais ou menos aqui, a gente tem várias camadas horizontais. Cada camada horizontal, porque quando você olha a paisagem, você vê lá uma camada mais escura, uma camada mais clara, uma camada com uma granulometria diferente, maior, menor. O que isso quer dizer? Cada camada foi criada num período geológico específico, num momento geológico específico. Então, uma camada foi formada a partir do xisto, outra camada foi formada a partir do granito, outra camada foi formada a partir do arenito. E daí a importância da gente também entender qual que é a origem desses sedimentos, né? Esse sedimento veio de qual tipo de rocha, qual a granulometria desse sedimento, isso a gente ainda vai ver aqui, né? As questões relacionadas à granulometria, né? Ou seja, veio de uma determinada rocha que tinha uma granulometria maior ou menor, então todas essas linhas de deposição identificam diferentes processos de sedimentação de diferentes sedimentos de origem diferentes. E o que ocorre então? Sedimentos, mais sedimentos sobrepostos em diferentes camadas, exercem pressão sobre uma determinada faixa, uma pressão vertical. O que a gente entende? Conforme maior a profundidade, maior a pressão. Logicamente, porque quanto maior a profundidade, maior a quantidade de sedimentos sobrepostos. Então, portanto, maior o peso. Então, a compactação, daí a gente já vai ver que já tem uma relação muito grande com a desidratação, né? Aqui, o que ocorreu na compactação? O aumento da pressão é acompanhado da diminuição do volume, ou seja, vocês podem ver, esse pacote sedimentar tinha um tamanho, com a compactação, o mesmo pacote sedimentar está muito maior, muito menor, né? Ao mesmo tempo, o que aconteceu com a água, ela foi expulsa da estrutura sedimentar, né? Então, a água, claro, ela, com o aumento da pressão, vai encontrar caminhos de fuga, né? E vai diminuir a sua presença na estrutura geral da rocha. A desidratação, na verdade, é a perda de água molecular mesmo, né? Ou seja, a água que compõe aquela estrutura dos sedimentos anteriores, né? Aqui a gente ainda está falando de sedimentos, né? Não estamos falando de rocha, porque a gente está vendo os processos que vão levar, por fim, à litificação, né? Então, na verdade, perde-se água molecular dos sedimentos. E a gente tem a cimentação. O que é a cimentação? Processo de fechamento de poros. Então, aí a gente já vê que é uma rocha porosa, né? Uma rocha não, são sedimentos, né? Agrupados com uma certa porosidade ou fraturados, né? Que são cimentados por outros materiais. Né? Então, o processo de fechamento de poros e fissuras de rocha ou de corpo de minério pela precipitação ou cristalização de minerais que cimentam as partículas individuais, diminuindo a porosidade da rocha. Os minerais cimentantes mais comuns são os carbonatos de quartzo. É claro, os carbonatos eles são, a partir da carbonatação, como a gente viu anteriormente, depositados, né, em regiões sedimentares, né? A gente vai ver que tem uma rocha específica que a gente chama de rocha sedimentar carbonática, né? E, na verdade, o que acontece, eles ocupam, né? Esses minerais são precipitados, eles ocupam essas regiões porosas entre os grãos, o que garante, mais uma vez, a coesão dos grãos, né? Aqui a gente vê que são grãos esparsos, sedimentos esparsos, que, conforme nós temos a sedimentação, agregam as partículas formadoras de rocha. Bom, aí você vai perguntar, bom, professor, mas então, a partir da compactação, a gente tem a litificação, ou se não, a partir da cimentação? Não, geralmente os dois processos ocorrem juntos. Né? Você vai ter a compactação, ao mesmo tempo que você tem a precipitação desses minerais, a formação de novos minerais, como o quartzo, né? Que vai formar essa rocha. Então, compactação e cimentação geralmente ocorrem juntas, né? Dentro desse processo que vai gerar a litificação. Compactação e cimentação, portanto, são processos da diagênese, né? Da formação de rochas sedimentares. Muito bem.
Aqui a gente pode ver, né, como os grãos de quartzo foram cimentados por calcitas, né, calcita cimentada, grãos de quartzo. Então aqui é uma estrutura microscópica, né? Então os grãos é a mesma coisa que a gente viu anteriormente, né? Os grãozinhos, né, sendo cimentados pela calcita. Então a calcita foi precipitada, né? Ela sofreu alteração, ela foi lixiviada e depositada justamente nesse pacote sedimentar. E daí a gente tem a formação, então, desse processo de cimentação, né? Aqui seria uma visão microscópica de como ocorre essa cimentação. É justamente um cimento, como se a gente pegasse toda uma quantidade de grãos e cimentasse, pegasse um cimento, uma cola e juntasse todos eles, né? Essa cola geralmente é o que? Outros minerais precipitados, como a gente discutiu, né? Então, o que deu coesão a esses grãos de quartzo? Uma calcita cimentada. Muito bem. Então, mais outros processos da diagênese, a desidratação e a dissolução. Bom, esses daqui, pessoal, também estão relacionados à compactação e à cimentação que a gente viu anteriormente. Então, como eu disse, a desidratação é um processo geológico que implica em perda de água molecular ou estrutural, que é o OH-, de rochas ou minerais com a separação ou saída de uma fase fluida, H2O do sistema. A compactação de sedimentos argilosos pelo peso das camadas acima depositadas força a saída de água contida entre as partículas. Justamente o quê? Como eu disse, a pressão exercida sobre um pacote sedimentar vai gerar naturalmente a sua desidratação. Vai ter perda de água. A água é uma fase fluida desse conjunto e, naturalmente, ela vai ter caminhos de fuga muito mais fáceis, né? Ela consegue percorrer, circular muito mais facilmente do que um grão que, na verdade, por ser sólido, oferece uma série de resistências. Então, você tem uma perda expressiva de água quando ocorre a compactação, né? Então, como vocês viram, de 50% a 60% de volume de água antes da compactação, de 10% a 20% de volume de água após a compactação, né? É interessante perceber que a água continua lá, em menor quantidade. Daí que a gente vai ver formação de aquíferos, né? E a dissolução é a dissolução sobre pressão afeta a morfologia do contato entre os grãos. O que isso quer dizer? Que os grãos ainda esparsos, conforme o aumento da compactação, vão estreitando, né, as suas formas, né? Vocês veem, aqui a gente tem formas mais arredondadas, né, que vão continuamente, através da pressão, sendo alteradas, né? Então, a morfologia do grão, a forma do grão vai sendo alterada também, de superfícies mais arredondadas para superfícies mais compactadas, né? Ou seja, a porosidade também diminui, como vocês podem perceber, mas o que ocorre é justamente a agregação desses grãos, ou seja, grãos esparsos, porosidade maior, na verdade, grãos até mesmo não ligados uns aos outros, né, grãos esparsos, vão, a partir da dissolução, formar grãos coesos, estruturas coesas, né? Quanto maior for a dissolução entre os grãos, maior o nível de integração de uma rocha. Isso ocorre principalmente a partir da pressão, né? A coesão é forçada, né? As extremidades vão ser reformuladas em novas estruturas muito mais compactas. Isso é a dissolução. É o que pode ser percebido, então, no esquema A, B, C, D, né? Bom, então, já vimos o que é a diagênese, os processos que estão a ela relacionados, né? Agora vamos ver os grupos de rochas sedimentares, né? A gente pode dividir as rochas sedimentares em dois grandes grupos. Nós teríamos, então, rochas sedimentares detríticas ou clásticas, exemplos são os conglomerados ou arenitos. Essas são formadas a partir de processos mecânicos, né, de deposição. Geralmente, né, o que a gente tem, na verdade, nessa questão dessas rochas clásticas, são rochas identificadas a partir da granulometria, como nós vamos ver. E em segundo ponto, a gente tem rochas sedimentares carbonatadas, né, não detríticas, ou seja, formadas a partir de processos químicos orgânicos, né? Então, os processos químicos que podem ser associados é, por exemplo, a evaporação, né? E os processos orgânicos, a gente teria, por exemplo, a deposição de matéria orgânica, né? Então, na verdade, a gente poderia selecionar três grupos de rocha, né? De rochas, dentro das rochas sedimentares, né? Três subgrupos de rochas sedimentares. As detríticas ou clásticas, as químicas e orgânicas. Sendo as químicas e orgânicas,
agrupadas dentro das rochas sedimentares carbonatadas, né? As rochas orgânicas também são rochas carbonáticas, assim como as rochas químicas, né? Isso tudo a gente vai ver agora em profundidade, né? Bom, então, rochas detríticas ou clásticas, né? Vamos ver a questão da granulometria. Como a gente viu, então, são aquelas rochas formadas pela deposição de fragmentos de outras rochas, né? Sendo principalmente depositadas a partir da ação da erosão, como a gente também já viu, e com diferentes tipos de granulometria. Então, daí, a gente precisa saber classificar a partir do tamanho dos grãos, né? Porque os diferentes tamanhos dos grãos vão gerar diferentes tipos de rochas. Então, na verdade, é um processo mecânico muito mais simples, onde esses sedimentos com tamanhos específicos vão ser depositados e gerar diferentes tipos de rochas, né? Então, aqui a gente tem os exemplos, né? À esquerda a gente está em inglês, mas à direita a gente está em português. A gente tem a argila, né? O silt, na verdade, vocês podem ver que tem diferentes tipos, né? Silt grosso, silt médio, silt fino, silt muito fino, né? A mesma coisa com a areia muito grossa. Então, ainda assim, mesmo na definição geral desse tamanho dessas granulometrias, né, em argila, silt, areia ou cascalho, você tem, mesmo dentro dessas classificações, outras classificações, né, de acordo com o tamanho, né, então está em milímetros, né, a gente pode ver para areia, de 2 a 1 milímetro, areia muito grossa, de 1 a 0,5 milímetros, areia grossa, de 0,50 a 0,25, areia média, e assim por diante. Mas, no geral, a gente agrupa, né, em tamanhos, né, intervalos granulométricos maiores, né, ou seja, a gente teria basicamente 4 tipos, né, de classificação granulométrica. A argila seria a menor, né, com um tamanho de 0,004 milímetros. Nesse sentido, a coesão dela ainda é maior, né, porque você tem uma força de coesão muito grande, né, você dificilmente vai conseguir tirar os grãos de argila, né? Na verdade, quando você pega argila, você nem consegue sentir os seus grãos, eles podem ser observados no laboratório, né? No silt a gente já consegue perceber os grãos, né? Depois a areia, maior que o silt, e depois o cascalho. No cascalho a gente tem o matacão, o bloco, o calhau, o seixo, o grano, e ele vai de 2 milímetros, né, até proporções, né, maiores do que 256 milímetros, né? Então pode ser realmente granulometrias mais elevadas, né, com 256 milímetros. Então, muito bem, aqui já é uma classificação geral do que a gente pode fazer, né, dos diferentes tamanhos de granulometria. Bom, daqui a gente tem algumas rochas sendo formadas. Então, essas granulometrias, né, vão ser a partir da diagênese transformadas em rochas sedimentares, ou seja, uma região com grande concentração de argila pode, através de processos diagenéticos, formar argilitos. Uma região com grande quantidade de silt pode, através da deposição desses sedimentos, né, da sua cimentação, da sua compactação, da sua desidratação, dissolução que compõe a diagênese, formar siltitos e assim por diante, né? Da areia a gente tem o arenito e do cascalho, né? A gente tem os conglomerados. Então, na verdade, não é difícil lembrar o tipo de rocha associada, não é? Porque nessa questão dessas rochas clássicas, a gente tem para argila, o argilito, para o silt, o siltito, para areia, o arenito, e para o cascalho, os conglomerados. O que é o conglomerado? Não é uma junção de vários sedimentos. Bom, aqui a gente tem, então, os exemplos. Os fragmentos de rochas, seixos, né? Se a gente voltar aqui atrás do seixo, vocês podem ver que é uma subclassificação dos cascalhos, né? Eles vão, a partir da diagênese e da litificação, da formação da rocha, formar conglomerados. Então, vocês podem ver, são todos, né, fragmentos de rocha. Seixos a gente já viu também na aula de intemperismo e erosão. São o quê? São aqueles sedimentos de beira de rio que foram continuamente denudados, esculpidos a partir da ação erosiva fluvial. Então, esses fragmentos de rocha, esses seixos, vão, através da diagênese e a sua consequente litificação, formar um conglomerado. Então, na verdade, você vê, é uma série de seixos, né, de diferentes tipos de sedimentos que foram cimentados. Vocês veem o processo de cimentação aqui, né, pessoal? A gente tem uma matriz, né?
Vocês podem perceber essa matriz aqui mais avermelhada, é justamente um mineral que serviu de cimento para todo esse conglomerado, né? E isso daqui foi formado como? A partir daquilo que a gente já viu, compactação, desidratação, cimentação, dissolução, resultado do aprofundamento, da sobreposição de camadas sedimentares, da diagênese e, consequentemente, litificação. E o mesmo ocorre para o resto, né? A areia, né, que vai formar o arenito. Então, a areia sofreu diagênese, também um aprofundamento na superfície da terra, aumento da pressão e temperatura. O silt vai formar o siltito. E a argila vai formar o argilito. Então, basicamente, diferentes granulometrias formam diferentes tipos de rochas cársticas, né? Ou seja, rochas que foram mecanicamente formadas a partir dessas ações. Não teve um processo químico específico, né? Uma evaporação que depositou uma série de elementos no fundo de um rio, por exemplo, que é o que a gente vai ver a formação da alita, né? A gente já viu isso daí em relação à formação de minerais, né? A precipitação química, justamente, o resultado de alterações químicas, né? De concentração num determinado espaço. Isso a gente vai ver agora na questão das rochas carbonáticas, né? As rochas carbonatadas, as não detríticas ou não clársticas, né? Não detríticas. As rochas químicas, né? Então, daqui a gente retoma, né? Aquilo que eu já falei que é muito importante, a mineralogia, né? O que eu pude perceber é que a gente não tem aulas de mineralogia disponíveis para os estudantes no YouTube, né, de ensino médio. A gente tem essas aulas voltadas ao público de ensino superior. Mas aí está o problema, não cai mineralogia no vestibular, todo mundo fala, não cai no vestibular, não precisa estudar. Mas quando você vai estudar o ciclo das rochas, como você vai saber de onde que veio os carbonatos, por exemplo? Os carbonatos são um grupo, uma classe, né, como vocês podem perceber aqui, de minerais. Então, os carbonatos surgem daí, eles são depositados a partir de processos específicos, a gente já viu carbonatação, tudo isso, então daí a importância de se estudar a mineralogia. Então, as rochas sedimentares não detríticas surgem pela precipitação química de sais ou pela acumulação de restos orgânicos de animais e plantas, né? No primeiro caso, então, a gente tem as rochas químicas, no segundo, as rochas orgânicas, né? Formadas a partir da deposição de restos orgânicos. Então, quando são formadas por sais, a gente chama essas rochas de químicas ou quimiogênicas, né? Exemplo, calcário e evaporito. Né? Se elas são formadas por restos orgânicos, a gente chama de orgânicas ou biogênicas, né? Então, um exemplo, guanocarvão, carvão mineral, né? Que também é um exemplo de rocha, né? Então, qual é a composição geral dessas rochas sedimentares químicas? Elas são formadas principalmente por carbonatos, sulfatos, sílicas, fosfatos e aloides. Então, a gente pode localizar aqui, né? Carbonatos, sulfatos, silicatos, né? Fosfatos e aloides. Então, desde aloides até silicatos, a gente tem a composição dessas rochas químicas, sedimentares químicas, né? Então, todos esses elementos aqui vão aparecer em algum momento na sua formação, né? Então, vamos estudar primeiramente as rochas carbonatadas químicas. Bom, então a precipitação química de sais vai formar essas rochas quimiogênicas, né? Um exemplo é o calcário. O calcário é uma rocha sedimentar associada à precipitação de sais, né? Eu, inclusive, vou pegar para vocês, perdão, esqueci de pegar anteriormente, mas é interessante a gente trabalhar com as amostras, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. O calcário, né, é um exemplo. Vocês podem ver ele aqui na minha mão. Então, esse calcário, na verdade, ele foi formado a partir da precipitação química de sais, né? Esses processos quimiogênicos, né? Esse processo de formação de rochas quimiogênicas, na verdade, né? Então, como que isso ocorre? Né? O calcário, principalmente, ele é formado a partir da precipitação de carbonatos, né? Qual é a precipitação de carbonatos? CaCO3. Isso já lembra mineralogia. O que é CaCO3? A calcita. Então, a precipitação de calcitas, né? Na forma de bicarbonato. A gente já viu também essa questão do bicarbonato. Então, ali você tem um processo anterior de intemperismo. O que está sendo descrito aqui? O processo intempérico que vai levar à formação do calcário, que a gente já viu anteriormente em carbonatação, né? Então, esse processo vai ocorrer onde? Principalmente em meio marinho e desértico, por conta de altas evaporações, né?
Então, no meio marinho, justamente porque é o ambiente de deposição dos sedimentos, né? Então, na verdade, o que ocorre? Se você tem um ambiente marinho que é subitamente evaporado, ou por um processo talvez até um pouco mais longo, mas que evapora, você tem a deposição desse bicarbonato no fundo. Ou seja, tudo aquilo que estava diluído em água, quando evapora a água, né, é depositado no fundo, porque o bicarbonato não é evaporado junto com a água, e vai sendo depositado continuamente. Essa deposição contínua de bicarbonato vai formar essa rocha sedimentar chamada calcário. Né? Esse calcário que é um pouquinho mais amarelo, né, diferente da foto. Na verdade, esse calcário aqui também está bem temperizado, né? Bom, então esse calcário ele pode ser formado a partir dessa evaporação ou justamente em ambientes desertos. Também por quê? Por causa da evaporação, mais uma vez, né? Ele se forma nos ambientes marinhos, ele pode ser depositado no fundo, dependendo da concentração de bicarbonato, né, de HCO3. Em ambientes desertos, por conta da alta evaporação, também pode ser depositado, né? Ou seja, a água que tem bicarbonato em solução é evaporada, o bicarbonato fica depositado ao longo de contínuas deposições, ele sofre aumento de pressão e temperatura, compactação de solução e hidratação, e por fim, a cimentação, e por fim se forma uma rocha sedimentar chamada calcário, né? Então, ela pode ser encontrada em rios, lagos, no subsolo, né, em ambientes cavernosos, como a gente também já viu na aula de intemperismo e erosão, né? Então, o calcário depende do processo de carbonatação para se formar, mas a carbonatação ela é um processo intempérico. Então, na verdade, a gente não está falando da carbonatação como uma diagênese, né? Carbonatação é um processo intempérico que leva depois, com a deposição do bicarbonato, à formação de depósitos carbonáticos e, por fim, a partir da consequente sedimentação de camadas e mais camadas, a formação dessas rochas que a gente dá o nome de calcário. Muito bem, então, calcário é um exemplo dessa precipitação química, mas a gente poderia destacar outros também, né? Então, ela pode ocorrer também através da evaporação de outros elementos, né? Por exemplo, o evaporito é resultado de depósitos salinos. O nome já é específico da sua formação, né? Então, por que evaporito? Porque um rio, um lago ou um mar evaporou por um processo que levou alguns anos, né? E todo aquele sal que estava depositado ao longo daquela região vai para o fundo do lago, do oceano, daquela depressão que vai se formar. Né? A partir disso, essa sobreposição desse sal vai gerar a diagênese. Daí a gente tem o evaporito. São esses depósitos salinos que hoje são usados a partir da exploração econômica desses depósitos, etc. Eles são formados justamente a partir desse processo de evaporação. Né? Então, tudo aquilo que estava em solução na água é depositado no fundo, sofre compactação, cimentação, dissolução, desidratação e conduz ao processo de diagênese e litificação. Né? O processo de diagênese e litificação sendo esses quatro citados, e a litificação sendo a formação da rocha. Né? O dolomito também, ele vem de um mineral que a gente chama de dolomita, né? E possui a gênese associada ao calcário, né? Através da precipitação química, né? Então é mais um exemplo de uma outra rocha que se produz principalmente a partir do cálcio, do magnésio, do carbono, do oxigênio. A CaO3, na verdade, já dá a noção de por que a gente chama essas rochas de carbonáticas, né? Sempre a gente tem o carbono associado à estrutura dessas rochas e, claro, outros agregados. No caso aqui, o magnésio que dá também essa coloração verde na rocha, né? O verde geralmente está associado ao magnésio. Então, é um outro mineral que também é formado a partir da precipitação química. Essa precipitação ela ocorre de várias formas, né? A gente está dando aqui o exemplo principal de como depósitos são formados em ambientes desérticos por conta da alta evaporação ou de antigos ambientes marinhos que foram evaporados. E aqui a gente tem a formação dos evaporitos, né? Justamente o que a gente viu anteriormente. A água vai ser evaporada. Conforme a evaporação da água, a gente tem a formação desses depósitos, né? Então, ó, depósito de gesso e alite. Alite é o quê? É um mineral, né? A alita, né? Ela vai se formando no fundo do oceano. A alita é justamente a mesma composição do sal de cozinha, né? NaCl, né? Então,
toda essa concentração de halite vai para o fundo do mar, né? Ou aqui a gente está considerando no oceano mesmo, a região costeira, né? Toda essa concentração vai para o fundo e conforme a evaporação da água vai se aumentando, né? Conforme a gente tem a perda da água, a gente tem a formação desses depósitos. Qual o exemplo muito comum que a gente vê que é muito famoso? O Mar Negro, né, pessoal? O Mar Negro, o Mar Negro não, o Mar Cáspio, o Mar Morto, o Mar Morto ali na região de Israel. A gente já viu, vocês devem ter a oportunidade de já ter visto vários documentários sobre pessoas que entram no Mar Morto e flutuam. Por que elas flutuam? Aquele mar, que a gente chama de Mar Morto, já sofreu uma evaporação muito intensa. Ele está com o seu volume muito diminuído. Então, o que ocorre é que a densidade aumenta em relação à presença de sais. É uma água que, se você beber, você vai passar muito mal, porque tem uma quantidade de sal absurda, né? É muito sal presente ali na água. Então, as pessoas flutuam, a densidade é muito maior. Provavelmente, daqui a alguns milhares ou milhões de anos, esse mar vai ser completamente evaporado. E o que a gente vai ter naquela região? Depósitos salinos, depósitos de evaporitos. Na verdade, já temos, porque todo aquele mar era muito maior. Nas regiões do entorno, provavelmente a gente encontra o quê? Depósitos de evaporitos, depósitos de halita, etc. Né? Então, aqui vocês podem ver, né, o NaCl, que é o próprio sal de cozinha, que vai formar halite, o CaSO4, que vai formar esses cristais de gesso sendo depositados em profundidade. Tudo isso daqui estava em solução nessa água. Como eu disse, é o próprio processo de evaporação que conduz a sua deposição na parte em profundidade, né, nessa região marítima. Né? Então, por exemplo, aqui, eu vou até tentar mostrar na câmera para vocês, como eu disse, é sempre uma tristeza não poder fazer essa aula presencial, porque é muito mais interessante. Mas aqui a gente tem um depósito de calcita, né, retirado do ambiente. Aqui não dá para ver muito bem, né, mas você tem a calcita, como a gente viu, tem aquela estrutura, aqueles quadradinhos. Aqui, se desse para ver de uma forma melhor, são vários quadradinhos, né? Então, quadradinhos, né? Aqui dá para ver alguns, vários quadradinhos que se formaram a partir de um processo de evaporação. Então, provavelmente, isso daqui foi retirado de uma região que sofreu esse processo, né? A carbonatação, que depois foi sendo levada à evaporação e à deposição desse mineral. Então, aqui é um exemplo de como a gente poderia encontrar isso na natureza após todo aquele processo de evaporação, né? Você tem a deposição de todo esse mineral nas regiões, né, em subsuperfície, no leito, né, em profundidade daquele rio, daquele oceano que foi evaporado, né? E claro, está mais ligado à evaporação de ambientes marinhos, né, oceanos, lagos, mares, né? Oceanos a gente não tem evaporação completa, né? Mas partes daquele oceano, né? Então aqui é um exemplo, né? A calcita que foi formada a partir desses depósitos formados a partir da evaporação. Bom, muito bem. Vamos retornar aos nossos slides, então. Bom, então aqui a gente teve uma noção do que são essas rochas, né? Essas rochas carbonáticas, né? O evaporita, a dolomita, né? O próprio calcário, né? Que são formados a partir desses processos esses processos carbonáticos, né? Principalmente relacionados à evaporação, à deposição, né? A precipitação de sais, que podem ocorrer tanto como no caso do calcário a partir da carbonatação, quanto no caso do gesso e da halita a partir da evaporação, né? Geralmente a gente tem vários processos assim associados, né? A calcita, na verdade, ela dá origem ao calcário, né? Então, esses processos estão realmente bem associados. Bom, agora as rochas sedimentares carbonatadas, né? Não detríticas, as orgânicas, não detríticas justamente porque não é aquele simples processo mecânico onde você tem diferentes granulometrias sofrendo diagênese, né? Você tem um outro processo envolvido, que é um processo também carbonático, que é o quê? A diagênese de matéria orgânica. Então a gente tem a deposição de matéria orgânica, como o resto de plantas ou animais, a consequente diagênese desse material orgânico, formando diferentes
ambientes, né, de recursos minerais, né, de recursos de rochas, etc. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo. Né? O guano, por exemplo, é uma rocha formada a partir da deposição de fezes de morcegos e aves, e é usado como fertilizante. Então, é uma rocha que se forma a partir justamente de fezes de morcegos e aves. Né? Então, as fezes vão sendo morcegos e aves que habitavam a região, né? Vão produzir uma quantidade grande de fezes, que vão ser consequentemente soterradas, sofrer diagênese, todos aqueles processos que eu já mencionei várias vezes, né? A partir do aumento da pressão da temperatura, se consolidar como uma rocha. E essa rocha serve como um fertilizante natural muito importante, né, de um valor econômico muito expressivo. Depois tem o carvão mineral, que é formado a partir, né, formado através da deposição de plantas, árvores e raízes, ou seja, essa matéria orgânica vai ser soterrada, né, através da deposição dessas plantas, árvores, raízes, vão sofrer diagênese e formar, por fim, o carvão mineral. Bom, a gente tem vários tipos de carvão mineral, né? A gente pode selecionar alguns, né? Primeiro a gente tem a turfa aqui, né? Que seria um. Na verdade, vocês vão perceber que da esquerda para a direita o potencial energético aumenta muito, né? Vem da turfa para o lignito, para a hulha e para o antracito. O antracito tem um potencial energético mais poderoso, ou seja, a sua queima vai produzir mais energia do que o lignito ou a hulha, né? O que, que a gente pode observar da esquerda para a direita, né? O aumento do tempo, da pressão, da temperatura. O tempo é muito importante também, né, pessoal? Porque é justamente com o passar do tempo que se processam as variações de pressão e temperatura, né? Então, o tempo, pressão e a temperatura aumentam da esquerda para a direita, o teor de carbono também, porque a concentração de carbono vai ficando cada vez maior por conta da diagênese mesmo, né? Ou seja, você tem a perda de água molecular, você tem a perda de outros elementos, o que vai restando é apenas o carbono, né? E a diminuição da quantidade de água, representando a desidratação característica da diagênese. Então, da turfa a gente vai para o lignito, do lignito para a hulha, da hulha para o antracito, aumentando, né, os níveis de soterramento, pressão e temperatura e a capacidade energética. Né? O que, que são todos esses nomes? Né? Diferentes tipos de carvão mineral. Né? A turfa, na verdade, submetida a uma pressão pequenininha, né? Na verdade, ainda é matéria inconsolidada, matéria orgânica, né? Que vai dar origem aos diferentes tipos de carvão mineral. Né? Então, é interessante notar que o próprio soterramento gera cada vez mais esse processo de diagênese, processos gerando diferentes tipos de carvão, com diferentes usos econômicos. E, claro, o antracito sendo muito mais valioso que o lignito, por conta do seu potencial energético e da dificuldade também de se encontrar antracito, que é muito maior do que se encontrar lignito, que está num soterramento muito menor. Bom, aqui mais uma vez relacionando com o nosso gráfico, né? Vocês podem perceber que, observando o pedacinho da diagênese, o que nós estamos vendo aqui é que do lignito para o antracito, nós estamos aumentando a pressão e aumentando a temperatura. Consequentemente, observando o soterramento também, aumentando a profundidade. Então, mais ou menos num eixo vertical, né, vindo desde o centro de zero até a direção sudeste, né, dessa região da diagênese, a gente teria aqui, então, numa direção sudeste, a formação do lignito, depois da hulha, depois do antracito, né, somando os fatores da pressão, temperatura e da profundidade. Então, isso é muito importante, né, os processos sedimentares são muito importantes, porque a gente, através deles, pode perceber a importância econômica, né? As rochas sedimentares são muito estudadas por conta da sua importância econômica, né? Vocês podem perceber, esses carvões, eles são muito importantes na geração de energia, né? A sua queima, né? O seu uso econômico, assim como a gente viu o caso anterior do guano, também é uma rocha sedimentar muito importante para a indústria, né? Para a produção industrial, para a produção de fertilizantes, etc. Então, as rochas sedimentares são amplamente estudadas por conta do seu uso econômico. Né? Então, a gente vai ver alguns outros exemplos do uso econômico dessas rochas. Né? Vamos começar pela formação de aquíferos e reservas minerais. Aí, voltando à questão da porosidade e da permeabilidade. É justamente a propriedade da porosidade e permeabilidade em rochas sedimentares que vai facilitar o armazenamento de outros minerais. Ou seja, quanto mais porosa uma rocha, maior a possibilidade dela armazenar alguns minerais de importância de valor econômico expressivo. Né? Ou simplesmente água. E a água tem um valor econômico muito expressivo. Esses aquíferos são regiões de especulação, né?
de utilização econômica. Então, os aquíferos também são muito importantes, né? E são justamente nessas bacias sedimentares que a gente tem a formação de petróleo, minérios e água. Claro, são bacias sedimentares que podem ter sido criadas anteriormente, né? Na verdade, elas foram criadas anteriormente. São bacias que foram criadas há milhares de anos e não necessariamente a gente vai entender que essas bacias sedimentares elas têm o processo de deposição sendo superior ao processo de intemperismo e erosão, porque na verdade elas foram formadas anteriormente e agora elas estão passando por um outro processo. Elas já foram bacias de deposição. Hoje não são mais. Ainda são bacias sedimentares, a gente encontra sedimentos ali, mas elas ainda não são, elas ainda não têm como característica predominante a formação, a deposição em temperismo e erosão, a deposição sendo superior à intemperismo e erosão. As bacias sedimentares ativas são justamente essas bacias onde a deposição é maior. Mas a gente ainda tem bacias anteriores, que se formaram anteriormente, depósitos reservatórios sedimentares, né, que na verdade não são mais espaços de deposição. A gente também pode chamar de bacias sedimentares. Então, isso é até uma espécie de adendo ao que eu disse lá atrás, né? A gente define essas bacias sedimentares como zonas onde a deposição é maior que o intemperismo e erosão, no caso das zonas sedimentares que estão ativas. Aquelas anteriores, que hoje estão sendo, na verdade, erodidas, que hoje estão sendo intemperizadas, a gente pode ainda chamar de bacia sedimentar, mas percebendo que os processos de deposição ocorrem em menor intensidade. Então, não são mais bacias sedimentares em formação, são bacias sedimentares pretéritas, são apenas ambientes sedimentares onde a gente acha toda sorte de recursos minerais. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Alguns aquíferos no Brasil, né? A gente tem o aquífero Guarani, que é gigantesco, né? O aquífero Guarani é o segundo maior do mundo. Na verdade, pensando em extensão, acredito que ele seja o primeiro, maior do mundo mesmo. Mas pensando em capacidade de armazenamento, ele é o segundo, porque a gente tem o aquífero Alto do Chão, né, na região amazônica. Daí também muitos processos especulativos em região amazônica, né? Ou seja, interesse na Amazônia vem muito também em relação a esse aquífero, né? Ele tem uma capacidade, o Alto do Chão, de 86 mil quilômetros cúbicos, né? Enquanto o aquífero Guarani, apesar da extensão, que vocês podem observar no mapa, tem uma capacidade de 45 mil quilômetros cúbicos. Ou seja, apesar da extensão, a sua capacidade de armazenamento é menor. Por quê? Porque quando a gente olha o mapa, a gente só tem noção da extensão em superfície, a gente não tem a noção da extensão em profundidade na Terra, né? Então, o que a gente pode perceber aqui é justamente, então, essa capacidade, a porosidade, né? Aqui você tem rochas muito mais profundas, sedimentares muito mais profundas, que permitem o armazenamento de água. Aqui a gente tem uma boa quantidade também dessas rochas, mas de uma forma menos profunda, né? Mais extensiva, né? E justamente a porosidade que permite o armazenamento dessa água, a infiltração da água no solo e o consequente armazenamento. Mas aí também a importância do aquífero Guarani e do Alto do Chão, né, que são aquíferos gigantescos, né? O Brasil tem uma riqueza hídrica que é a maior do mundo, né? O aquífero Alto do Chão está 100% em território nacional, né, sendo o maior do mundo em capacidade de armazenamento, e o aquífero Guarani 70% em território nacional. Então são dois aquíferos muito importantes, né, que geram uma geopolítica das águas muito interessante. Quem tiver a oportunidade de pesquisar, é muito interessante. Em oportunidade melhor, a gente pode até discutir isso aqui, né? Mas como que se formam, né, esses reservatórios? A gente pode usar como exemplo o xisto betuminoso, né? Ou seja, o xisto betuminoso é uma rocha sedimentar. A gente vai ver que nas aulas de rochas metamórficas que o xisto também é uma rocha metamórfica, né? Só que o xisto betuminoso é uma rocha sedimentar. Então não confundir um com o outro, né? O que ocorre? Os xistos betuminosos, é óbvio que existem em grandes reservas no Brasil, né? Tem a capacidade da porosidade muito grande. E justamente essa porosidade permite a deposição do gás natural. Então, você encontra muito gás natural, né? Você encontra o gás natural, formação de óleo, né? Nessas regiões. Daqui a gente pode fazer algumas
observações. Primeiro, o grande impacto ambiental. Como que é feita a extração desse gás, desse óleo, né? Que pode ser armazenado no xisto betuminoso. Primeiro que é uma extração em grande profundidade. A gente vai perfurar a superfície terrestre, né, passando agora para a subsuperfície pelo lençol freático até atingir a zona, né, onde a gente tem o xisto betuminoso. Esse xisto ele vai ser recolhido, né, ou na verdade o seu combustível, né, o gás natural ou o óleo vai ser recolhido a partir da fratura hidráulica, o fracking que a gente chama, né? Como que ocorre esse fracking? Através das fissuras do xisto, algumas explosões, né, algumas mini explosões são feitas ao longo desse cabo que é inserido em profundidade. Essas mini explosões que ocorrem ao longo da tubulação, na verdade, liberam o conteúdo de dentro do xisto, né, que vai ser através de uma solução que depois é inserida, recolhido. Então, o que ocorre? A gente já tem essas diaclases, essas fraturas nas rochas, né? E com a explosão do fracking, essas fraturas são ainda mais expostas, abertas, o que permite o recolhimento, e depois uma solução de sais é inserida, né? Uma solução, uma mistura de água, areia, soluções químicas, penetram pelo encanamento, são, são elas na verdade vão, estou tentando achar a palavra mais correta, né? Mas elas infiltram pelas fraturas, né? São recolhidos todos aqueles combustíveis de interesse econômico que são puxados de volta para a estação. Na estação eles são tratados e os detritos, né? Eles vão passar por todo um processo industrial porque ele não vem totalmente puro, né? Livre de impurezas. Ele vai passar por um processo industrial, onde você vai ter a separação do que é óleo, do que é gás, né? E logo depois os seus restos, né, são armazenados em locais apropriados, a princípio, né? Então, daí você vê o forte impacto ambiental. Qual que é? Primeiro, a contaminação de lençóis freáticos, né? Se você tiver a tubulação, logicamente, ela vai, através das explosões, permitir a contaminação do lençol freático, né? Ou seja, é, essas substâncias vão ser liberadas no solo, vão subir até o lençol e vão contaminá-lo. Geralmente é isso que ocorre, né? Então, há um grande impacto ambiental na extração do xisto. Se a gente pensar geopoliticamente, a gente pode ver os Estados Unidos aderiu ao fracking, a quebra do xisto betuminoso, com uma forma de concorrer com petróleo, com gás natural russo, e tem produzido uma devastação ambiental gigantesca, né, com ampla contaminação de solos, ampla contaminação de lençóis freáticos, a inutilização daquela região para qualquer outra atividade após a extração do gás. Então, apesar de ter conseguido aumentar muito a sua produção, né, tem gerado um prejuízo ambiental muito grande, né? Então, o fracking é uma forma de extrair gás ou óleo e tem gerado essa contaminação do solo, essa contaminação do lençol freático, que deixa praticamente inutilizada a região. Pode ser considerada uma atividade de alto impacto ambiental. Né? Bom, no Brasil, né, as reservas. Primeiro vamos discutir um pouco das reservas de gás de xisto no mundo, né? Esse gás que é retirado a partir do xisto betuminoso. A China tem as maiores reservas conhecidas, né? Seguidos dos Estados Unidos, depois a Argentina, México, África do Sul, Austrália, Canadá, Líbia, Argélia, Brasil e Polônia. Então, na verdade, o Brasil tem reservatórios de xisto betuminoso, ocorre a extração desse xisto, mas considerando no mundo, na verdade, é uma boa colocação, né? Que o Brasil está entre os 10 maiores reservatórios, né? Mas comparado à China, é um reservatório muito menor. Mas a gente pode ver a espacialidade dessas reservas confirmadas, né? Em azul escuro temos as reservas confirmadas, em azul mais claro as possíveis, né? Os indícios dessas reservas. Podem perceber que há um forte indício dessa reserva de xisto justamente em cima da região do aquífero Guarani, o que pode ser extremamente prejudicial à sua exploração, né? Caso venham a ser confirmadas, porque há uma grande chance de contaminar o aquífero, né? Mas principalmente na região do Acre, né? A região centro-oeste do Brasil, a região nordeste e um pedaço da região sudeste, a gente tem essas reservas confirmadas de xisto betuminoso, onde a gente pode fazer a extração de gás.
né? Principalmente gás. Então, muito bem, sobre o fracking, tudo certo. Bom, agora os poços artesianos, eles nos dão, na verdade, uma ideia de como ocorre o armazenamento da água nesses aquíferos, né? Então, vocês podem ver que tudo depende da porosidade e da permeabilidade. Bom, na verdade, a gente sempre, esses aquíferos, eles só são possíveis por conta de uma camada impermeável de uma rocha encaixante, que funcione como uma espécie de reservatório. Então, você vai ter uma área de recarga, onde a chuva vai penetrar nessa região de alta porosidade, alta permeabilidade, né? Ela vai ser infiltrada e ela vai ser armazenada entre rochas impermeáveis. Funciona como uma espécie de capa de armazenamento dessa água, né? Então ela fica retida entre duas camadas impermeáveis. Ela pode ser retirada como? Bom, através desses poços artesianos ou de cisternas, né? De outros poços, né? Qual a diferença de um poço normal para um poço artesiano, né? Primeiro, por que existe o poço artesiano? Na verdade, o poço artesiano é aquele poço quando, a partir da perfuração, você tem o extravasamento da água, uma espécie de chafariz, né, pessoal? Então, o que ocorre? Por que num poço artesiano você tem esse extravasamento da água, né? Você tem essa água surgindo, né, a partir de uma força muito grande em superfície. Ela vai jorrar em superfície, como vocês podem perceber aqui. Porque o poço artesiano, ele foi construído ainda numa altitude menor do que a da área de recarga. Então, o que vocês podem perceber aqui é exatamente isso. A área de recarga está numa altitude muito maior. Logicamente que ao perfurar essa região, toda a pressão da área de recarga vai recair sobre o poço artesiano e a água vai ser expelida. Justamente porque a pressão é muito grande. O poço artesiano foi construído numa zona de menor altitude que a capacidade, né? A água armazenada na área de recarga. Então, a área armazenada está numa altitude maior do que o poço artesiano. Logicamente, essa água vai jorrar e vai continuar num processo, né, contínuo de extravasamento da água até que o lençol freático, a superfície, né, desse lençol, esteja numa altitude menor do que a do poço artesiano. Uma saída espontânea que nós falamos, uma saída espontânea da água, sem qualquer tipo de bombeamento, sem qualquer tipo de indução. Então, é a saída espontânea, justamente por conta dessa diferença de altitudes e pressões. Muito bem, esse é o poço artesiano, mas a gente tem outros poços, né? A gente tem aquíferos suspensos, que são formados a partir de armazenamentos em rochas mais superficiais, também impermeáveis, né? Então, pequenas bacias, né? Não digo bacias sedimentares, né? Pequenas formas em bacias, né? Que permitem o acúmulo de água, podem ser utilizadas, né? Podem ser a partir de um poço utilizados. Aqui precisaria de um bombeamento para a água subir, né? Justamente porque não é um poço artesiano. Vocês podem ver a linha de altitude, né, do lençol freático. O poço está ainda localizado numa região de altitude superior, né? Ainda, na verdade, a gente está vendo isso. Aqui a gente nem considera em relação a essa linha, né? Porque aqui é uma outra reserva. A gente considera esses dois em relação a essa linha. Em relação a essa linha, na verdade, nem esses outros dois, porque aqui também tem outra reserva numa camada, né, impermeável superior. Justamente, eles estão localizados acima, né, da linha de altitude, de onde está sendo extraído. Na verdade, segundo ele está vindo aqui do aquífero, né, confinado, né, esse aquífero que está entre duas camadas impermeáveis. Esse aquífero, por exemplo, é um aquífero não confinado, porque você tem apenas uma camada impermeável. Essa água pode naturalmente escorrer, né, ser transportada para outras regiões, mas aqui é um aquífero confinado, né, ou seja, ele está encapado por duas rochas impermeáveis, né. Então, esse daqui ele vai recolher também a água, a cisterna, o poço, ela pode recolher a água desde um aquífero não confinado, e essa outra, né, esse poço artesiano, ele vai ter que ter a saída da água por bombeamento, justamente porque ele está localizado ainda numa altitude superior à área de armazenamento de água. Então, a pressão da água aqui não vai ser suficiente, né, para gerar a saída manual, a saída espontânea, manual não, a saída espontânea da água que ficou confinada nesse aquífero, né? Então, nesse caso, a gente teria a saída por bombeamento desse poço, né? Muito bem. Então, esses aquíferos, eles são gerados, você tem diferentes tipos, né? Esses aquíferos não confinados,
a partir de apenas uma rocha encaixante impermeável, e o aquífero confinado, que está dentro de duas rochas encaixantes, né, que na verdade vão gerar uma espécie de capa, né, de um volutório para toda a água que vai ficar ali armazenada nessas rochas sedimentares mais porosas. Muito bem. É isso, pessoal. Terminamos por aqui. Foi uma aula, acho que menos extensa, talvez um pouco menos complexa, né? A gente pode trabalhar com uma menor quantidade de conceitos, ver processos um pouco menores do que em relação à aula anterior, mas nem por isso deixa de ter a sua complexidade. Na verdade, aqui é o básico de rochas sedimentares, né, pessoal? A gente poderia ir muito mais a fundo, ver diferentes tipos de ambientes de formação, diferentes fatores erosivos na formação dessas rochas, né? Uma rocha que foi formada a partir da ação do deposição do vento, a partir da deposição fluvial. A gente viu alguns exemplos a partir da evaporação, da precipitação química, processo de carbonatação, a partir da deposição manual, que são as rochas detríticas, rochas kársticas, né? A partir de diferentes granulometrias, enfim, tem uma variedade gigantesca, né? Cabe a nós a interpretação, né? E espero que estejam fazendo bom uso dessas aulas, né? A gente está fazendo um aprofundamento interessante, que é justamente para que vocês não tenham qualquer tipo de dúvida no vestibular. Infelizmente, para quem quer passar no vestibular, principalmente para quem vem ter geografia como matéria específica, vai ser necessário ler, né? A geografia com a matemática, como a química, a física, tem seu grau de complexidade, e esse grau aparece justamente na leitura, nos conceitos, na bibliografia extensa, que é muito importante que seja estudada e pesquisada com profundidade. Mas é isso, pessoal. Deixo aí de novo o meu Fora Bolsonaro, que vai acompanhar agora nossas aulas, né? Uma posição política que eu acho que é muito interessante que nós, professores, que somos profissionais da educação, estejamos dispostos a fazer, né? Mas é isso, pessoal. Espero vocês até a próxima aula, que será a nossa última, nossa aula de rochas metamórficas. E ficamos por aqui. Até mais e nos vemos agora na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso.